marido tomou todo o meu tempo, dos meus prazos. Ai, meu Deus, ainda nem me contratou. Aff. Isso acontece com você? Isso já aconteceu com você? E quando aconteceu com você, o que você fez? E você, o que você fez? Ah, falei pra ele, contei a história, ele ficou fazendo leilão. Leilão? Já aconteceu com você, seu cliente ficar fazendo leilão? Será que o cliente estava fazendo leilão sim? Como você se comporta? Como que você age quando você está atendendo o cliente? Vem comigo que eu vou te contar os principais erros do advogado e da advogada no primeiro atendimento ao cliente. Antes, vou cumprimentar meus colegas. Oi, Guto, tudo bem? Me pegou aqui no flagrante, fazendo live, não participando da mentoria, né? Daqui a pouco estou lá, eu tô aí com vocês. Olá, Lúcio, boa noite. Olá, Sirius, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, quais são os principais erros na hora de atender o cliente? Será que você está ouvindo seu cliente? Será que quando o cliente chega para falar com você, você já começa a montar um processo? Você já até pediu a liminar, você já está recorrendo da liminar que o juiz não deu? Será que é isso que você faz quando o cliente está falando com você? Será que você não fica respondendo todos os sis da vida? E se tiver a sentença? E se recorrer? E se? Olha, você perde muito tempo fazendo ações, montando processos no momento mais importante do seu atendimento, ao invés de estar simplesmente ouvindo o cliente. Então, a primeira dica que fica para você é: ouça o cliente. Pare e ouça o cliente. E olha, ouvir na essência para poder entender quais são os problemas que você vai resolver. Ou você acha que você é advogado e advogada e estudou as leis, você foi lá, estudou o Código de Trânsito, você estudou um livro tratado de locações e despejo, regime próprio do servidor público. Gente, olha, direito constitucional esquematizado, Código Civil comentado, não só você, mas está aqui. Para que você estudou esse tanto de coisa? Para poder você aparecer e falar difícil e falar sobre os seus direitos e os deveres das outras pessoas? Ou você entende que você estuda as leis para poder, quando o cliente chegar no seu escritório, estiver ali com você, você aproveitar todo aquele momento, ouvindo a história e pegando a história do cliente, entendendo o histórico, a dor do cliente, o problema, o sentimento do cliente, ele te indicando exatamente o que aconteceu, você olhar para tudo aquilo que você estudou e pensar: ai, será que esse aqui? Ah, não. Opa, não é esse aqui. Não, será que essa aqui é a solução? Será que nessa caixinha aqui está a solução para o cliente? Oh, meu Deus, não. Não é a solução para o cliente. Gente, será que eu devo ver aqui, pensando e ouvindo o cliente, para ver o que aconteceu realmente? Você munido de todo aquele tempo que você ficou em casa estudando, você então, tcharam, encontrar a solução para o cliente. Porque quando você está atendendo, você não está ali, sim, não, sim senhor,
Não, senhor. Aff, meu Deus, não vai acabar essa história mais não. Não. Você está pegando tudo aquilo que você aprendeu, você está se munindo de tudo aquilo, de todo aquele tempo que você passou na faculdade, que não foi só para poder fazer amigos, e você guardou aquilo, e quando você está ali com o cliente, entrevistando o cliente, entendendo qual o problema dele, dela, você, nossa, mas isso é muito sério. Então você vai explorar a situação, verificar onde que é, como que é que você vai apresentar a melhor solução. Porque, gente, duas coisas já aconteceram comigo. A pessoa fala assim, aff, meu Deus, só problema. Sinto te falar. Você se formou, foi talhado na faculdade para resolver problemas. Então, você tem que pegar todo esse arsenal seu aqui para poder utilizar no momento que o cliente está com você, para poder você encontrar a melhor solução, porque você é um resolvedor de problemas. Então, primeira ação é ouvir. Primeiro erro que o advogado e advogada comete no atendimento ao cliente é não ouvir, é não estar atento. Certa feita, estava atendendo um cliente, ele estava com o filho, e eu conhecia o filho. Eu fui falando com ele, comecei a fazer perguntas. De repente eu me toquei. Enxergo o cliente, ouço o cliente, vejo o cliente, porque linguagem verbal e não verbal. Ele estava meio vermelho, eu peguei, chamei, falei, se o senhor aceita uma água? Aceito. Aí o filho, não, aceita sim. Fui buscar uma água, enquanto isso dei um tempo para ele respirar. E falei com o filho dele, porque informação é tudo, né, gente? Informação é melhor que o dinheiro. Seu pai tá nervoso. Eu vi que ele está meio vermelho, assim, com o pescoço meio vermelho, que ele ficou meio vermelho. Sim, ele não gosta muito, ele se incomoda muito com esse assunto. Eu falei, olha, eu já ouvi, já entendi o que ele precisa. Dá pra gente tratar dos pormenores depois? Vamos deixar ele mais calmo, tá tranquilo. O que eu precisava saber dele, eu já entendi, já sei o que eu vou fazer. Então, vamos evitar esse problema? Vamos evitar esse desgaste? Então, é você estar ali inteiro com o cliente. Gente, quem de nós, vocês todos que estão aqui, quem de nós não gostamos de ser ouvidos, de sermos compreendidos? E muitas vezes, já falei isso várias vezes, muitas vezes a gente está ali, nem a gente sabe o que a gente quer. Então, o advogado, a advogada que quer atender bem seu cliente, que quer saber qual a solução para o cliente, tem que, o mínimo, ouvir. Então, esse é o primeiro erro que você, muitas vezes, faz o cliente parecer que está fazendo um leilão, o cliente está te testando. E olha, vou te falar uma outra coisa. Uma coisa muito tensa. Todo mundo é seu cliente. Você vende o tempo todo. Nós vivemos num imenso BBB, onde as pessoas ficam te testando, perguntando, falando, vendo a sua postura, como é que você argumenta. Por quê? Tem como você saber, tem como depois do serviço prestado, de tudo acontecido, você fala assim, quero mais não, vou começar do começo, rebobina a fita e volta. Não tem como, gente. Então, como você faz? Você faz pequenas perguntas, você questiona, você vende o tempo todo você, seu serviço, sua postura, você se comunica com as pessoas o tempo todo e todo mundo é seu cliente. Muitas pessoas me perguntam como captar cliente, como fazer vendas, vender o serviço de forma lícita, sem ferir o código de ética da OAB. Gente, é muito fácil. É entendendo o que você vende, qual serviço que você presta e sabendo que todos. Raif, mas sim. Eu tenho uma colega que o colega de trabalho dela, depois ela fez sociedade com ele teve uma causa monstruosa porque ele teve a gentileza de atender uma senhora que nem pagou os honorários. Não estou falando para vocês
trabalharem sem receber honorários, não. Mas a gentileza dele de fazer um trabalho para ela e de mostrar o direito dela e as coisas e atender tão gentilmente quem estava acompanhando ela? A patroa dela. Quando o marido dela faleceu, adivinha onde ela foi buscar segurança? Na pessoa que ela... Quem foi fazer o serviço para ela? Quem foi prestar o serviço? Quem foi fazer o inventário dela? A pessoa que ela sentiu segurança, que viu tratando com cuidado, com zelo, até mesmo um simples processo. Então, o primeiro erro é não ouvir o cliente, não atende o cliente de forma adequada e não entende, vixe, esse erro aqui tá cheio de coisas, né? E não entende que vende o tempo todo. Esses são erros basilares dos advogados e das advogadas. E quando o cliente, pensa aqui comigo, se ele está fazendo leilão, se ele chegou, ele já sabe porque alguém já contou para ele, ele já viu, já estudou no Google, porque isso acontece demais. Você vai discutir com isso, gente? Ah, não, pelo amor de Deus, que bom que tá meio serviço, meio caminho andado. Sabe agora o que ele está fazendo? Por que ele foi no seu escritório? Para sentir segurança. Porque essa relação é uma relação de confiança. Ele já sabe o que ele quer, porque ele já viu, alguém já contou para ele, e agora ele está querendo se sentir seguro, segura. Ele está querendo contratar não o serviço, porque o serviço ele já sabe. Ele está querendo contratar confiança. É isso que ele quer. E você soube disso na hora que estava atendendo? Por isso que isso é um erro primordial. É um erro primário do advogado quando está atendendo o cliente. E um outro erro primário é pensar que aquele cliente está só conversando fiado e não vai contratar. Sabe por que você pensa isso? Isso é ruim? Porque quando você pensa dessa forma, você não trata com zelo, nem que seja pelo exercício, pelo amor ao atendimento. Mas, calme aí. Existe uma situação muito problemática na hora de atender o cliente. E qual é? Você montar o processo, falar do processo, responder os ICs. ICs, para quem não sabe, gente, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se... Você passa o dia inteiro com o cliente, se precisar, se der, e se você não se tocar... respondendo isso, e aí o cliente vai embora. Tchau, cliente. E aí? E aí? Vou contar uma história pra vocês. Certa feita eu fui fazer anotei o nome aqui, gengivectomia. Quando eu tirei o aparelho dos dentes, é aquela cirurgia que vai lá e desenha assim a gengiva da gente. E eu fui numa profissional que me indicaram, bacaninha, toda bacana, tudo. Ela já estava contratada. Aí ela começou a falar comigo. Aí ela disse assim, que ia pegar minha gengiva, ia cortar, ia pôr pra cima, ia raspar meu osso, ia não sei o que, ia o dente, ia raspar o dente, ia tirar o dente, colocar de novo, não sei o que. Gente, eu gosto de saber detalhes. Mas essa mulher, ela me deixou tão traumatizada, que eu levei 1 ano pra fazer essa cirurgia. De tanto medo que eu fiquei. Eu ficava imaginando a cena. Meu Deus do céu, do minha gengiva, a boca, o dente, tira, raspa. Eu disse, não, pelo amor de Deus. Não. Só que eu queria muito fazer. Foi só por isso que eu fiz, porque senão não teria feito. Outra situação. Certa feita, um colega meu do MBA me contratou para poder Me contratou, tá? Para poder eu corrigir o contrato dele, porque ele estava fazendo uma permuta com a construtora. Eu falei tanta coisa pra ele, eu expliquei tanta coisa pra ele que ele desistiu do negócio. Bom ou mal? Tô contando 2 histórias pra vocês, mas olha só o deslinde. Essa aqui eu contratei outra pessoa, que eu nem queria saber dessa mulher. Deus me livre. Vai que ela vai... A outra que eu fui, ela falou assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, vai costurar assim, ó. Você vai ficar com uns pontinhos aqui entre os dentes, mas rapidinho, Sara. Ela falou o que eu queria ouvir. É só isso que eu queria saber. É o básico, gente, é só o que eu queria saber. E neste caso aqui, esse colega, cliente,
Claro que eu recebi para fazer a análise do contrato dele, expliquei, mostrei toda a situação, falei, olha, tá, contei tudo certinho. Eu fiquei assim muito chocada quando ele desistiu da compra, da permuta. Ele estava muito feliz com a compra que ia fazer. E eu senti muito mal, porque não queria fazer ele desistir. Eu queria só mostrar para ele que tinha certas coisas ali, porque tem certos riscos que a gente compra. Tá tudo bem, eu aceito esse risco e tá tudo bem. E ele não quis, ele falou assim, não, Raif, você só me ajudou a tomar uma decisão de algo que já estava. Preocupa não esquente com isso. Só que aí, quem que passou a corrigir todos os contratos de compra e venda que ele fez? De uma compra ele desistiu, mas depois disso o que ele fez, sentiu segurança de, inclusive, de um trauma desse, saber que mesmo no momento que eu fiquei com medo, porque... Não fiquei com medo, a palavra é... Fiquei incomodada porque ele desistiu. Ele sabia que mesmo correndo esse risco de atrapalhá-lo, eu passei todas as orientações e ajudei ele no processo decisório. Se de um lado você é advogado, advogada, ajuda a resolver problemas, porque aqui, gente, eu não tô falando sobre ir no judiciário e lá protocolar uma petição. Isso aí qualquer pessoa faz. Olha, eu já combinei com o cliente porque ele não queria pagar, nosso combinado lá dos honorários, quem protocolava as petições era ele. E tá tudo bem, qual o problema disso? Ele não queria, era muito longe, e ele falou assim, tá bom, eu vou, e tá tudo bem. Então, protocolar qualquer um faz, mas encontrar a solução e ajudar o cliente a resolver problemas, ajudar o cliente no processo decisório, tá aí uma advocacia fantástica. Eu não tenho que me preocupar com o que, gente, vou correr atrás, vou montar uma banca na esquina, o que eu vou fazer? Se eu não estiver ferindo o código de ética e disciplina, eu não faço captação de clientes, ninguém me contrata. Não. Quem é você? Quem é você? E olha, por que eu dei esses exemplos aqui da dentista e desse contrato desse cliente que passou a ser, dessa pessoa, meu colega que passou a ser meu cliente? Porque você é advogado, advogada, muitas vezes quando está atendendo o cliente se empolga, e já começa a propalação. Não! Isso é um atendimento. Nós estamos falando do atendimento ao cliente. E por que eu cobro consulta? Hoje alguém me perguntou. Ah, mas para essa situação, você cobra consulta? Cobro consulta sim. Sabe por que eu cobro consulta? Porque eu não enrolo o cliente e se tiver que fazer uma notificação extrajudicial, uma carta para o banco, uma carta para a mãe, tiver que fazer alguma coisa que seja dentro da minha habilidade, eu faço, eu entrego para a pessoa. É 1 hora, 2 horas, são 2 horas, 3, não sei quanto tempo vou passar com a pessoa, mas eu entrego o serviço. O serviço do advogado e da advogada, ele não é entregue só no momento que protocola a petição. Quando você está atendendo, tirando dúvidas, você está prestando serviço jurídico. Quando você está auxiliando no processo decisório, você está prestando serviços jurídicos. É isso que a gente tem que entender. Livane está falando aqui, temos que perceber que quem gosta de muita e de pouca informação. Exatamente. Tem quem gosta de muito. Eu, por exemplo, eu gosto de muita informação. Mas isso ficou nas minhas notas mentais, assim, ficou assim na minha vida. Eu trouxe para minha advocacia essa passagem minha com essa profissional, porque a partir daquele momento eu entendi que nem sempre a gente precisa dar todas as informações. Nem sempre eu preciso falar para o cliente, porque isso, aquilo. Não, gente, o cliente quer saber assim, eu tenho direito? Como que eu vou fazer? Qual a ação? Gente, qual a ação que vai propor? Não sei o que. Às vezes você fala, você explica isso para o cliente, é importante. Eu tenho todo um script, toda uma conversa que eu tenho com o cliente, todo um passo a passo que eu passo para o cliente quando eu estou atendendo. O cliente tem que fazer muita pergunta. O cliente tem que saber, ele tem que ter dúvida. Sabe por quê? O cliente que sabe, o cliente que tem dúvida, primeiro que ele
Ele vende o seu serviço para uma pessoa, para um amigo dele. E o cliente que tem dúvida, que você deixa ele confortável para fazer perguntas, não é você falar, não é uma palestra, gente. Atendimento ao cliente não é palestra. É momento de ouvir. Quando você conversa adequadamente com o cliente, ele entende, tira as dúvidas dele, mas sem precisar dizer que quantas vezes você vai no fórum e que você tem dificuldade com o juiz e que se cair na quinta vara o juiz não vai com a sua cara, ou que a juíza ela é amiga da irmã do seu primo lá e vocês não se entendem. Não, esse problema não tem nada a ver com isso. O cliente quer saber como que vai fazer para resolver o problema dele. Ele precisa de um mínimo. Lembre-se, quando você está atendendo o cliente, você está vendendo muito mais segurança e confiança do que necessariamente está vendendo o processo. Teste isso. Assim como está aqui escrito nos stories, é algo para você acordar amanhã, ir para o escritório, ou se você estiver em home office, seu primeiro cliente, você aplicar. A ideia de trazer hoje algo que você aplica amanhã, quiçá hoje, sei lá, se você tem uma reunião aqui depois da nossa live, para você aplicar. O cliente compra confiança e segurança, ele não compra processo, ele não te contrata para o processo. Aí, você está atendendo o cliente, você fala com o cliente, você ouve a história, agora sim, ouve a história, faz perguntas. Para que você faz perguntas? Para entender se tem algo que você precisa, que seja importante para o caso. E você faz perguntas também para poder você entender como se dará aquela contratação. Nós vamos depois falar de contratação, falar de como fechar e qual a melhor estratégia segundo o modelo de negócio do seu escritório. Mas nesse momento, você tem que saber que durante essas perguntas também é aqui que você baliza. Porque já me perguntaram, se o cliente tem, como que eu saber se o cliente tem direito ou não tem direito? Dentre essas, uma pergunta que você não fez é: como saber se esse é o serviço que você vai prestar? Ou que você quer prestar? Ou que você não seria mais honesto você auxiliar o cliente? Naquela 1 hora de atendimento, você faz uma petição simples e encaminha a pessoa para ter uma ação no juizado. Ou, sei lá, na Justiça do Trabalho. Ele sai com um documento do escritório, sai com uma orientação, não tem o dinheiro para te contratar para aquela ação, mas tem a parte que não precisa de advogado, mas você vendeu um serviço. Aí tem gente que fica escolhendo e fala assim: ai, não, mas é porque eu só pego se for tudo. Não, gente, para com isso. Saiba dividir as coisas. Porque se você precisa ganhar o dinheiro por hora, não importa. Não importa se você está fazendo o processo inteiro ou se de repente você passa o dia inteiro só atendendo consultas. Você atingiu o objetivo? E se você atendesse 5 consultas hoje e fizesse 5 petições simples para 5 pessoas que talvez não compensasse você propor ação para elas, mas elas te pagaram R$300 em 1 hora de consulta e naquele momento você já fez uma petição ali, fez vamos supor, um exemplo aqui de uma ação trabalhista. Você fez ali, calculou tudo certinho, encaminhou, direcionou a pessoa, falou para ela: olha, você vai pagar meus honorários aqui nesse caso, vai lá na termação, vai ser mais fácil para você, eu te levo aqui, ó, leva aqui tudo certinho. Por quê? Que me perdoem as pessoas que trabalham na termação, mas, gente, vamos ser humanos e vamos tratá-los como ser humano. Eu adoro, é um princípio assim, ó, que fica na minha frente. Todas as pessoas são seres humanos. E sabe por que eu falo isso? Porque quando eu lembro que todos somos seres humanos, eu lembro que todos somos duais. Que todos somos bons e ruins, que temos falhas, mas somos muito bons também. Então, eles têm lá a qualidade deles, mas às vezes tá com pressa, muita gente, tanta coisa, gente, né?
E se a pessoa já foi com tudo escritinho, é só ir lá fazer, não é mais fácil? Você inclusive garante. Quantas vezes eu já peguei um processo para consultar de alguém que eu conhecia, ou alguma coisa assim, e faltou um pedido, faltou uma coisa, claro, ali naquela correria do dia a dia, às vezes poderia ter colocado. E você, atendendo por hora, fazendo uma petição simples dentro daquela hora, atendendo a pessoa, resolveu o problema. Está vendo? Esse é o erro. Você muitas vezes não divide as coisas, ou às vezes despacha a pessoa pensando que você não pode fazer aquele serviço durante aquela uma hora. Ah, não, porque isso é muito mais caro. Uma vez eu fui contratar com uma pessoa que morava fora do Brasil. E aí uma pessoa falou pra mim assim, quanto você cobrou? X, 3x. Aí, sabe por que só isso? A pessoa mora fora do Brasil. Eu falei assim, porque o processo é muito simples. É o mesmo valor que eu cobraria aqui no Brasil. E eu não acho justo, só porque a pessoa está fora do Brasil, eu ter que inflacionar isso. Porque eu não estou usando como métrica o meu trabalho, estou usando como métrica o cliente. Então você vai ter que ter muito cuidado na hora de atrair clientes. Porque você tem que atrair pessoas ou que só moram fora do Brasil, ou que sejam muito ricas. Porque se sua métrica é o cliente e não a partir de você, quanto você tem que ganhar, o quanto vale sua hora, você vai ter problemas com ter cliente sim. Então qual é o seu erro? Qual é o seu ponto de referência para cobrar seus honorários? É interessante isso, né? Isso me dá a liberdade de cobrar 3x da senhorinha que vem para fazer o mesmo serviço, ou do senhor, ou do casal, ou numa pessoa que está fora do Brasil, morando nas Bahamas. É justo. Justo para todos nós, inclusive para mim, para o meu trabalho, para o escritório. Então, um dos erros é não saber o seu valor e não cobrar os honorários a partir do parâmetro certo, do ponto de referência certo. E o que eu estou dizendo para você, então, qual é a solução, Raif? Você é o ponto de referência. O quanto você tem que ganhar é o seu ponto de referência. Quanto custa a sua hora? É isso, a partir daí que você tem que contratar. Divida o problema em partes. Ah, eu não tenho dinheiro para te pagar isso tudo. Sim, não tenho dinheiro para pagar isso tudo. O que a gente pode fazer? Podemos fazer o serviço por partes? Então, muitas vezes, eu gosto de falar com as pessoas assim, olha, você contrata tudo. Divida. A pessoa ela não pode pagar isso tudo, contrate até a sentença. Contrate então, vamos fazer assim. Gente, o cliente sente uma segurança com a sua honestidade. Tá bom, você não tem o dinheiro. Vamos ver o que é mais importante aqui. Vamos supor que seja um cliente que já tinha propostação, foi lá na termação, eles disseram que ele tá com medo de comparecer na audiência sem advogado. Aí você vai lá, aí a pessoa gulosa, né, desesperada, diz, não, porque eu tenho que contratar agora, eu tenho que ser o dono dessa ação, eu tenho que ser o advogado dessa ação. Não. Vamos fazer o seguinte, ou você orienta a pessoa de como será a audiência, vamos imaginar que você analisou ali, e o mais importante não é nem participar da audiência com a pessoa, mas fazer uma boa impugnação à contestação. Você orienta a pessoa, gasta aquela sua 1 hora de atendimento, orienta a pessoa como que ela vai fazer na audiência, como ela vai se portar na audiência. Vamos supor que uma situação que não tenha nem condições de ter acordo. Hipótese, né? Olha, entra muito sai calado. Sem nenhum pudor, gente. Entra muito sai calado, sabe por quê? Deixa depois eu faço impugnação à contestação, ou eu faço a contestação, não sei que situação é aquela que ele está te contratando. Seja honesto. Seja honesto, honesta com a pessoa. Entenda. Filtre isso. Não imagine que você é uma pessoa sentada na cadeira e o outro vem para o seu reinado te contratar. Não, sai dessa, isso já passou.
O cliente quer advogados seres humanos, pessoas que conversam, que entendem e que saibam das dificuldades e que ajudam a pensar. Quantas vezes eu já ouvi o cliente falando assim, e agora? E agora o quê? Sei lá, decide aí. É assim que esse advogado aqui faz. Esse aqui, ó. Ai, gente, vocês gostaram do advogado? É assim que ele faz. Ah, não sei, decide aí, vê aí, me fala. Porque eu já vi gente fazer isso. Ah, vê aí, me fala. Não, calma aí. Qual é o seu problema? Qual a sua dificuldade? Qual a sua dificuldade em decidir isso? Vem cá, vamos sentar e vamos ver. Então, por isso que a primeira coisa que eu falei pra vocês, que o principal, assim, basilar, é ouvir. Ouvir o cliente e entender. Entender quem é você, entender onde você está, entender qual que é você. Uma vez uma pessoa falou pra mim assim, ai meu Deus, processo, tá? Eu falei, ô ser humano, você é advogada também. Você tá falando assim, ai meu Deus, processo e tal, e complicação de judiciário, você é advogada. É sua realidade. Ao invés de ficar só reclamando sobre o judiciário, sobre se é bom ou ruim, procure alternativas para atender a pessoa. Procure alternativas para atender o cliente. Qual é a forma que eu posso vender meu serviço? Eu só vendo algo completo? Não, divida em partes. Por fim, qual é um erro constante do advogado e advogada? Pasmem, quem não é advogado aí e advogada que esteja na live vão ficar surpresos. Faça o contrato. A quantidade de advogados e advogadas que não fazem o contrato com o cliente é impressionante. Olha, gente, o contrato, ele instrumentaliza o negócio, instrumentaliza o que a gente falou ali, serve de bússola lá pra frente, para poder para nos guiar durante esse processo, durante esse tempo todo. Então, faça sempre contratos, porque depois de muito tempo, o cliente não sabe mais o que ele falou com você. Gente, eu tenho um processo de quando ainda era estagiária. Tem processo no escritório de quando era estagiária. Tá lá, TRF da vida. Quando eu estudei sobre uniformização de jurisprudência, que, gente, pensa em empolgação. Quando eu fiquei indignada que tinha uma câmara falava de um jeito, a outra falava de outra. Aí eu falei pro Paulo Sérgio, falei assim, tem um Instituto da Uniformização de Jurisprudência. Eu era estagiária, eu suscitei uniformização de jurisprudência. Até hoje não foi julgado, mas eu tenho fé. E eu não sou formada há 3 anos não, gente, é muito tempo. Então, por que eu estou falando isso? Porque o cliente nem lembra mais. Essa semana nós fizemos uma restituição de valores para o cliente de quando eu era estagiária. Agora que o processo dele desceu do STJ. Olha que loucura. Você acha que ele lembra como foi que ele contratou e por quanto contratou? E a gente lembra, claro, a gente lembra que a gente tem sistema, né? Mas a gente lembra como foi, qual foi o direcionador? Então faça contratos. Paulo Sérgio está dizendo aqui, ó, contratação por escrito é o norte para não haver desencontro de informação. Sim. Não, porque lembra que nós estamos falando sobre uma relação de confiança e ter segurança? Como que aí você pergunta para mim, como eu faço para ter clientes? Como eu faço para vender seu serviço? Venda seu serviço para quem já é seu cliente. O seu maior cliente é quem já é seu cliente. E olha, o que já aconteceu comigo? Uma vez eu fui numa loja aí de departamento aqui em Goiânia e fiquei muito chateada. Porque o moço do caixa me ofereceu 30% de desconto se eu fizesse o cartão da loja. Eu falei, já sou cliente. Eu falei, cliente já não tem desconto. Eu falei, o quê? Gente, eu quebrei meu cartão naquele dia. Não lá junto com o moço, porque não tem nada a ver com isso, né?
mas eu quebrei meu cartão e falei nunca mais, e até hoje nunca mais comprei nessa loja. Fiquei indignada, falei assim, então quer dizer que a loja, ela só se importa com quem tá lá fora, ela quer correr atrás de quem não é cliente dela. Agora eu, que já gosto do produto dela, eu que já vi aqui, que ando dentro da loja, que já tá com meu nome, meu CPF aqui, ela não quer nem saber de mim. Aí eu falo pra você, o quanto você vende pro seu cliente? O quanto você fica ali olhando o Instagram do seu cliente, olhando as coisas do seu cliente, olhando o website do seu cliente, para poder ver o que ele tá precisando, o que ela tá precisando. Fala assim, olha, esses dias eu mandei um print pro cliente, falei assim, olha aqui, seu nome, ó que lindo. Vamos entrar vamos fazer uma notificação extrajudicial, o povo tá usando seu nome. É isso, gente. A primeira pessoa que você tem que vender é seu cliente. Então, um erro das pessoas dos advogados, não vender para o seu cliente. Mas nós estávamos falando de contrato. E estávamos falando que quando eu tenho um contrato, porque agora, na hora do fim, é um momento em que você vai prestar contas, que você vai dizer como foi. 10 anos depois, claro que tem ações que terminam daqui a 6 meses, só que eu fui bem trágica aqui, falando de ação de 15 anos atrás, para poder vocês verem que isso acontece, que ninguém se lembra mais. É nesse momento em que a gente revirou aquilo, as redes sociais para achar o cliente, que eu falo assim, caramba, que legal, o advogado me encontrando. E olha, nós tivemos um parceiro, certa feita, que ele sumiu, desapareceu, pois nós achamos ele, a rede social é tudo, né? A internet é tudo. Achamos ele, vamos depositar aqui na sua conta o dinheiro que nós trabalhamos junto quando fomos propor ação. Olha que legal. Vê se essa pessoa não te contrata de novo, gente. É por isso que eu emendei aqui com o assunto de contratação para vender para o cliente que já é seu cliente. É isso. É você. Primeiro, tem o contrato para te balizar, te nortear para prestar o serviço, prestar contas para o cliente. Que não é um direito do cliente, não. É uma obrigação sua. Não tem uma forma prescrita, assim, a prestação de contas tem que vir no formulário. Não. Pode ser prestação de contas verbal. Mas tem. E tem um contrato. Esse sim, escrito, por favor. Pode ser verbal? Pode. A lei não estabelece forma. Mas se ele for escrito, ele te norteia para esses processos que duram, que levam muito tempo para ser resolvidos. E depois, na prestação de contas, te traz confiança e segurança, aquela mesma que o cliente sentiu quando estava sentado na sua frente conversando contigo. Então, não transparecer segurança e confiança é um problema também na hora de atender o cliente. Outra coisa, arrogância. Deixei isso aqui por fim para poder ficar na sua mente. Tem muito advogado que é muito arrogante. Eu já vi advogado xingando o cliente. Xingando. Como? E o advogado que não presta informação e não fala com a pessoa e faz desdém da pessoa e não trata o cliente, não menospreza. Como eu disse, o cliente tem maior potencial de contratar e de te pagar mais, e esse tem o menor potencial. Se você, aí volto, repito novamente, se o seu ponto de referência de cobrança de honorários é a partir de você, você vai tratar os dois iguais, de forma igual. Então você não vai ter problema e você pode tratar e atendê-los com a mesma animação. Você inclusive se livra dessa taxa, dessa taxa de arrogância que muitas vezes o advogado ou advogada sofrem disso, mas porque está balizando de forma inadequada. Bom, meus queridos, espero que tenham sido dicas boas, que auxiliem vocês. Eu sei que tem gente aqui que não é advogado, tem gente aqui de outras áreas, mas atendimento ao cliente sempre é um tema caro para todos nós. E quando eu vim, meu amigo aqui, mal-humorado,
quando a gente veio aqui falar com vocês, a nossa ideia era trazer a nossa experiência, um pouco da nossa experiência e dar dicas para você aplicar amanhã. Quero ver. E olha, compartilha comigo. Olha, funcionou, super deu certo, é isso mesmo. E passe mais dicas. E se tiver algum assunto que você queira ouvir e que queira compartilhar experiências, fale aqui comigo. E essa semana a gente começa com live no YouTube, porque no YouTube eu consigo compartilhar a tela do meu computador e alguns documentos com vocês. Eu tenho uma farta documentação de coisas que a gente fez no escritório e eu tô aqui sim, comichando de vontade de compartilhar com vocês. E nós vamos começar a live. Espero vocês lá, tá? Beijo pra vocês, fiquem com Deus.